Bem, como já falamos de pêndulo de torção, agora nós vamos falar sobre pêndulo simples e pêndulo físico. Primeiro vamos partir para o pêndulo físico, o pêndulo simples. O pêndulo simples nada mais é do que um fio, de comprimento L. Em uma das extremidades está presa uma partícula de massa m, a outra extremidade está fixa em um ponto. Esse objeto vai ficar oscilando entre dois pontos. Como é que é? Está fixo aqui, está preso nesse objeto. A gente dá um pouco de altura a ele, dando energia potencial. Quando a gente libera, ele começa o movimento oscilatório devido à aplicação da força gravitacional. Partir para cá, para onde está descrito bem direitinho as forças. Como o objeto possui massa, a partícula possui massa, tem uma força gravitacional atuando. Essa força gravitacional vai ser decomposta em duas forças. A força gravitacional radial, ou seja, continuando aqui o prolongamento do fio, e a outra é a força gravitacional tangencial, que vai seguir aqui tangente à trajetória. É essa força aqui que faz com que esse meu pêndulo possa oscilar. Nesse movimento aqui, essa força vai ter relação com o torque desse movimento. O torque vai tentar fazer com que esse ângulo aqui seja reduzido. Quando esse meu objeto chega aqui, na posição com o ângulo θ igual a zero, essa força deixa de existir e eu só tenho a força na componente radial. Só que nesse ponto aqui, ele é o ponto de mais baixa altura, então não tem energia potencial. Toda energia potencial se converteu em energia cinética. Então aqui embaixo é o ponto, aqui embaixo é o ponto de maior velocidade do pêndulo. Como não tem força atuando para freá-lo, então ele continua, e à medida que ele vai subindo, essa força surge no sentido oposto, tentando reduzir essa angulação aqui. Então ele sempre vai oscilar em torno desse eixo aqui. Entre as duas extremidades em torno do eixo, como está aqui nessa figura. Oscilando entre duas extremidades em torno desse eixo aqui. Certo? Então vamos lá. O torque que está associado ao movimento, ao deslocamento angular, é dado por isso aqui. O torque é igual a menos o comprimento do fio, vezes força gravitacional seno de θ, ou seja, a componente tangencial, que é igual ao momento de inércia, vezes a aceleração angular. Certo? Que é o momento de inércia do pêndulo. E nesse caso aqui específico, deixa eu botar aqui a caneta. Nesse caso específico, o momento de inércia vai ser igual a massa comprimento ao quadrado. Certo? Então, quando a gente faz um rearranjo dessa expressão aqui, força gravitacional é massa vezes gravidade, a gente está tratando para ângulos pequenos, algo abaixo de 10 graus, tipo 5 graus, vamos lá. Seno de 5 graus é 0,0872. Se eu botar 5 graus em radiano é 0,0873. Assim, é uma diferença muito pequena. Então, para ângulos pequenos, eu posso aproximar seno de θ de... Posso escrever que o seno de θ é aproximadamente o θ em radianos. Seno de θ fica aproximadamente o θ em radianos. Então eu faço essas substituições. Tenho aqui, onde isso aqui é a aceleração angular da partícula. Então, o meu pêndulo, o período do pêndulo vai ser dado, quando eu faço as contas que eu tenho que fazer, vai ser, período 2π raiz de momento de inércia, dividido por
massa, gravidade, comprimento. Fazendo a substituição aqui, ó, do momento de inércia, vai ficar m aqui, deixa eu apagar aqui. Aqui vai ficar então massa L ao quadrado. Massa vai embora com massa, L ao quadrado, um dos L's vai embora aqui, então vai ficar L sobre gravidade, ou seja, vai ficar isso aqui. 2π raiz de L gravidade. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui. Certo? Lembrando que isso tudo que eu estou mostrando para vocês essas equações valem apenas para pequenos deslocamentos, né? Ângulos abaixo de 10 graus. Né? Aí para isso vale perfeitamente. Então, pêndulo simples, o período dele é dado por isso aqui. Ele vai depender apenas do comprimento do fio e da gravidade. Não estou me importando com a massa do objeto. A massa é irrelevante nesse ponto. O que vai depender é a gravidade, se eu estou na Terra, se eu estou em Marte, se eu estou na Lua, e o comprimento do fio. Quanto maior for o comprimento, vai haver interferência aqui no período, né, no período de oscilação. O período, lembrando que é o tempo para que ele saia dessa posição, vá até outra extremidade e volte até a posição inicial, né, forma o ciclo completo. Certo? Outro tipo de pêndulo que nós podemos trabalhar é o pêndulo físico, né? Que é qualquer objeto delgado do nosso dia a dia, por exemplo, o celular. Né? Posso pegar esse objeto, segurar em um ponto, como está aqui, ó, aqui eu tenho um objeto, parece um bastão de beisebol, eu seguro, mantenho ele fixo, né, nessa origem, puxo ele para o lado, com certa angulação θ, quando eu solto, ele oscila. Ó. Então, quando eu soltar aqui, ele vai oscilar. Mas como é que vai se dar essa oscilação? As forças, elas vão estar atuando em cima do centro de massa desse objeto. Certo? Elas vão atuar em cima do centro de massa do objeto. Né? A força gravitacional vai estar aqui. A força gravitacional vai ser decomposta em duas. Uma força gravitacional tangencial, que é essa Fg cosseno de θ. Uma outra força gravitacional vai ser essa aqui é a radial, né? A Fg cosseno de θ é a força gravitacional radial, né? Seguindo aqui o raio, e essa outra aqui é a tangencial, que vai seguir a trajetória, né? A tangente da trajetória. Essa aqui, ó, é Fg seno, que vai fazer com que esse objeto se locomova. A distância entre o centro de massa e até o ponto onde está sendo fixo é esse h aqui, ó. É o que vai ter mais ou menos uma analogia com o meu L, né? É a distância do centro de massa até essa posição aqui onde o ponto está fixo. O período para um pêndulo físico vai depender do momento de inércia. Aí o momento de inércia vai depender do formato do objeto, vai depender de um monte de coisa, da relação entre a posição do centro de massa com o ponto fixo, enfim. Isso aí vocês voltam lá em mecânica clássica e dê uma olhada, para ver como é que é para cada caso que vocês vão trabalhar. Então o período vai ser 2π raiz de momento de inércia mg UH. Anteriormente, eu apaguei, mas aqui embaixo era o L, né? Então esse meu H faz a referência direta com o L. Uma coisa interessante que eu posso mostrar é que assim, se eu pego aqui, manter essa posição fixa, ele oscila porque o centro de massa dele está bem aqui. Ó. Então todas as forças gravitacionais tudo estão ocorrendo aqui, ó, no centro de massa. Mas se eu pego e mantenho fixo o centro de massa, ele não oscila. Por quê? Porque esse H aqui, ó, quando eu mantenho o meu objeto fixo no centro de massa, esse H vai a zero. Então esse meu período vai tender a infinito. E o período, quando ele tende a infinito, significa a seguinte coisa, que o pêndulo jamais completa uma oscilação, porque o tempo para ele completar uma oscilação é infinito. Né? Então, se eu mantenho fixo, né, se eu tenho um pêndulo fixo, tenho um pêndulo físico, e ele não vai oscilar se eu manter o meu ponto fixo no centro de massa. Ele não tem como oscilar, porque o meu H vai ser igual a zero. Enfim, basicamente
sobre pêndulo simples e pêndulo físico, é isso.